Nesta aula que nós vamos pensar como a privacidade e a intimidade são experiências históricas, o livro que eu vou usar como base é este aqui. Ele chama História da Vida Privada da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Eu vou usar, na verdade, um capítulo, mais especificamente, que eu vou disponibilizar para vocês, que chama Bastidores, do Alain Corbin. Bastidores de como foi que as mudanças em relação à vida privada aconteceram. E não é à toa que o livro chama História da Vida Privada e demarca da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela, como nós falamos na nossa aula anterior, ela traz pra gente essa reviravolta em que o que antes tinha como centro a coletividade, as tradições, né? Então, o que determinava muito da vida era algo que ao nascimento já estava determinado pelas normas sociais, pelas normas familiares, pelas normas coletivas. Agora, com a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e a questão de que todos nascem livres, todos têm direitos iguais. E entre esses direitos, né, é o direito à liberdade. E uma liberdade de construir a própria história, construir o próprio destino, construir-se a si mesmo. E é nessa questão de ser livre para construir-se e construir a própria história que o que nós chamamos de individualidade passa a ser cada vez mais importante. E isso está em transformações grandes, em transformações explícitas e visíveis, mas também está em detalhes que às vezes passam despercebidos. Vocês querem um exemplo? Se eu pergunto assim para você, qual é o seu nome? Vocês vão me contar o nome. Algumas pessoas respondem o primeiro nome, algumas pessoas respondem o nome completo, mas dificilmente alguém fala o sobrenome. Só. Pode ser um apelido, tal, mas só o sobrenome é mais difícil, né? Pois é, antes dessa transformação em que a individualidade foi se tornando mais importante, o que mais contava era o sobrenome. Porque o que mais contava em como você construiria a sua vida era a sua família de origem, era a família em que você nasceu, era como o destino ele já estava com as coordenadas para acontecer a partir desse início familiar. E isso estava presente no nome. Tanto que, além do sobrenome ter um peso maior, o primeiro nome era muito comum que fosse o primeiro nome da madrinha, o primeiro nome do padrinho, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó. Mas o nome também ser uma espécie de herança familiar. Então, se hoje vocês perguntarem, né, como que meu nome foi escolhido, muitas pessoas o nome vai ser escolhido porque é bonito, porque tem um significado, porque tem uma história, porque tem um sentido individual. Quando a gente escolhe o nome, né, para uma criança, vem muito essa história que a gente espera, que a gente deseja que essa criança viverá. A escolha do nome tem a ver com a escolha de como vai ser chamado esse alguenzinho que é único, que tem um jeito único de ser e que viverá uma história única. Já no nome vem essa questão da individualidade, da valorização da individualidade. E com isso, algo que também não tinha, que são os documentos de identidade. Afinal de contas, outra mudança que aconteceu é que as pessoas passaram a viver mais nas cidades.
houve um aumento da urbanização. E tendo um aumento da urbanização, é mais comum terem pessoas com o mesmo nome. Enquanto as pessoas viviam mais em áreas rurais e viviam com suas famílias, era mais fácil dizer, fulano, o fulano de tal família, o fulano de tal lugar. A partir do momento que tem as migrações para as cidades, que tem esse crescimento da urbanização, isso já não é tão comum. E é preciso haver uma forma de diferenciar as pessoas, até mesmo de diferenciar irmãos gêmeos, irmãs gêmeas. Por que isso é importante, Marcela? Porque a partir do momento que tem uma declaração de direitos e as leis passam a ser baseadas nesses direitos e deveres individuais, já não são obrigações comunitárias, obrigações coletivas, obrigações de classe, como eram, por exemplo, em relação aos servos, em relação aos senhores feudais, é bem diferente os deveres de um servo no feudalismo dos direitos e deveres individuais. O que acontece? Não podia mais acontecer da pessoa muda de cidade, muda de nome, muda, ou então começa uma outra família, ou então comete um crime, né? Começou a haver uma preocupação de identificar essas pessoas, de ter um histórico, de ter uma ficha. Então, o documento era ao mesmo tempo um registro de que aquela identidade era única, um registro de que aquela pessoa tinha direitos e aquele documento iria ser uma forma de viabilizar esses direitos, mas também o documento era uma forma de evitar crimes e evitar mudanças de identidade. Tanto que antes de ser usada a impressão digital, que hoje em dia a gente vai lá e coloca a impressão digital. Inclusive a biometria tem sido cada vez mais usada nos bancos, nos pontos para emprego, nos aparelhos celulares, né? Por quê? Porque cada pessoa tem uma impressão digital. Toda impressão digital é única. Mas antes disso, eles tentavam outras formas de diferenciar o que só aquela pessoa teria. Por exemplo, medindo o tamanho dos ossos, a proporção entre os ossos. Estranho, né? Mas o que expressa é essa tentativa de individualizar. E aí começou a ser um costume para fazer essa ficha individual ter também um retrato, uma foto lá que identificasse. Os retratos, no início, eles eram pintados, era preciso alguém profissional para ir lá e à mão pintar o retrato. Por isso era comum unir as famílias naquele dia de celebração, uma data importante, unir a família toda para fazer um retrato da família toda. Outra mudança importante nesse período e que tem a ver com a nossa noção de individualidade é o início da fotografia. E com o início da fotografia, fotografavam-se sim as famílias, eram as fotografias mais comuns, fotografar bastante gente da mesma família junto, mas passou a ser mais frequente fotografar pessoas sozinhas, fotografar a imagem daquela pessoa, inclusive fotografar bebês. E a fotografia, então, ela vai mudando a relação das pessoas com a história. Como assim? É diferente. Eu pensar sobre a minha vida, eu ouvi como era quando eu era pequena, eu ouvi sobre mim mesma e agora tem um registro. Alguém dizer assim, olha Marcela, essa pequenininha aqui, ela é você. E aí eu olhar assim e falar assim, sou eu? Né? Vocês já pararam para pensar o que é que faz a gente olhar para uma foto que tá um bebê e falar, sou eu? Né? O que faz é justamente essa história que nos é contada. E essa história que nos é contada, do que vai desde o momento que eu estava no bercinho até o momento que eu estou aqui agora, é algo construído pelas palavras que nos contam,
pelo que nos dizem sobre nós, sobre o que nós vivemos, o que nós lembramos do que nós vivemos, e é uma trajetória individual. Olha como vai crescendo a individualização. A gente viu como a individualização ela se manifesta nos nomes, como a individualização se manifesta nos documentos, como ela se manifesta agora nas fotografias. E isso, mudando a nossa relação com a memória, acaba acontecendo que a gente lembra de outra forma, inclusive de quem não está mais entre nós, de quem já morreu. É diferente eu contar para minha filha sobre a bisavó dela contando uma história, de eu contar para minha filha sobre a bisavó dela mostrando um retrato, mostrando uma fotografia. E então ela, sem nunca ter visto a bisavó dela, vai poder dizer: olha, é a minha bisavó. Olha como o retrato vai mudando a nossa relação com a nossa história, com a história da nossa família, com a história de pessoas que nos antecederam, e vai construindo esse fio que junto com as imagens vão se formando palavras, e a gente se vê nesse trajeto que é individual. Nisso, lembram-se quando acontece a Revolução Francesa e vem a ideia de que somos livres para construir o nosso destino? Olha como fica mais rica a construção desse destino quando a gente tem ao nosso dispor essas fontes, né? Diferentes nomes, diferentes identidades que marcam inclusive o nosso nascimento, quando foi que a gente nasceu, retratos de nós com diferentes idades, retrato de familiares, retrato de pessoas que já morreram. E falando em morte, essa individualização acontece no momento da morte também. É nesse período histórico do século XIX que começa a prática de construção de túmulos individuais. E nesses túmulos individuais, de colocar a foto de como era a pessoa quando viva, colocar a data de nascimento, a data da morte. E outra prática também bastante relacionada a essa individualização, a escrever um epitáfio. Um epitáfio que se remeta a características que eram próprias daquela pessoa, únicas daquela pessoa, características que a definiam e que tinham a ver com o fato daquela pessoa ter vivido uma vida individual. E agora haver uma cerimônia e ritos da morte também individuais. Então, do momento que a pessoa nasce e vai registrar o nome dela num documento que é a certidão de nascimento, que é um nome escolhido para ela individualmente, ao momento em que a pessoa morre e no túmulo é colocado a imagem dela, a data em que ela nasceu, a data em que ela morreu, em um epitáfio com características dela, o que a gente percebe? Um crescimento da valorização do que é a individualidade.